Boa noite. Bem-vindo ao programa Debatendo Direito e hoje falaremos sobre audiência de custódia, audiência relacionada ao direito penal. E para falar sobre esse tema que está muito em evidência no Brasil, nós contamos hoje aqui com a participação do Dr. Manuel Bezerra Rocha. Dr. Manuel, ele que é advogado criminalista, professor de direito penal e escritor. Boa noite, doutor Manuel, seja bem-vindo ao programa. Boa noite, doutor Tenho. Satisfação de estar aqui. A satisfação é toda nossa. E juntamente aqui hoje com o doutor Rafael Zardini, nós vamos aqui debater direito com o doutor Manuel. E a primeiro debate, doutor, eu gostaria de saber que o senhor explicasse aí para os nossos telespectadores o que vem a ser uma audiência de custódia. Qual a sua fundamentação? Enfim, falasse sobre esse tema aí para todos nós. A audiência de custódia, boa noite ao telespectador. A audiência de custódia, ela é uma versão moderna daquilo que já existia desde 1215 na Inglaterra. É um sucedâneo do Habeas Corpus Act, ou Act, e também se chama de audiência do juízo das garantias. A audiência de custódia, ela consiste em apresentar o preso dentro de um prazo de 24 horas, apresentar ao juiz de direito para que o juiz verifique se estão presentes os requisitos, os pressupostos da legalidade da prisão, se ele deve permanecer preso ou se ele apresenta alguns caracteres, alguns pressupostos objetivos ou subjetivos para que seja posto em liberdade. A audiência de custódia pode ser que a pessoa deva permanecer preso ou pode ser, desde que preencha os requisitos legais, posto em liberdade. Perfeito. Doutor Manuel, boa noite. Boa noite. Mas o que de fato se pretende com essa audiência de custódia? Qual que é o objetivo? Existem vários objetivos. O principal é o resguardo das garantias fundamentais do cidadão. É a observância dos pressupostos da legalidade da prisão e, secundariamente, evitar-se que as pessoas que preenchem os requisitos legais de aguardar o julgamento em liberdade, isso dentro da garantia do devido processo legal, do princípio da presunção de inocência, que ninguém deve ser considerado culpado antes de sentença penal condenatória transitada em julgado. Então, a pessoa aguarda o julgamento em liberdade desde que preencha os requisitos. Então, o juiz observa esses pressupostos e concede ou não a liberdade. Por outro lado, dentro de buscando-se uma política criminal, buscando-se uma política do desencarceramento, evita a superlotação carcerária, que hoje é talvez uma das grandes vergonhas que nos expõe ao mundo, que simboliza, na verdade, um retrocesso civilizatório, que são essas masmorras, essa crise crônica que consiste na superpopulação carcerária do nosso país. Doutor Manuel, tem aqui uma pergunta que seria o seguinte: quais seriam os tipos de crimes que pode ser realizada a audiência de custódia? Mas eu também gostaria que o senhor falasse também quais são os requisitos para se fazê-la, né? Como o senhor citou nas duas perguntas anteriores, né? Para que o nosso telespectador possa entender. Não existe a ocorrência de um crime específico ou de crimes que não sejam, que vedem, que proíba a realização da audiência de custódia. Qualquer crime, independe se ele é da gravidade, se menor, média ou grande, a gravidade da ação, ele deve ser, isso é o mandamento constitucional, é o mandamento legal, que ele deve ser apresentado imediatamente à autoridade judicial. Esse é um crime hediondo ou independe, fiançável, inafiançável? Independe. O que o juiz da custódia ou o juiz das garantias vai observar é a legalidade formal da prisão, os aspectos formais da prisão, verificar se tem
o preso tem algum relato de abuso de autoridade, de tortura, se aquela prisão se revestiu das legalidades formais, se houve realmente um flagrante, ele vai verificar as condições. E não necessariamente que existe uma lenda urbana de que a audiência de custódia é para colocar as pessoas em liberdade, é para que bandido não cumpra pena. Isso aí é um mito, é uma desinformação, né? Claro que existe um trabalho muito bem feito dos desinformadores sobre os desinformados. Existe uma ignorância muito grande, mas existe também uma propagação de um boato por pura má-fé. Então, o que se vai verificar? A audiência de custódia é para pôr o criminoso, o acusado em liberdade? Absolutamente não. É para se verificar as condições, os aspectos formais da prisão. Se houve uma prisão em flagrante, se houve tortura, se houve abuso da autoridade, se o preso preenche os requisitos para estar preso, para permanecer preso, para aguardar o julgamento daquela ação, preso ou em liberdade. E, claro, está lá no artigo 319 do Código de Processo Penal, o juiz, o legislador prevê, elenca uma série de possibilidades de se atribuir, de se favorecer o acusado sem necessariamente estar preso, ou seja, são as medidas alternativas à prisão, são as medidas cautelares alternativas à prisão, melhor dizendo. Então, pode-se atribuir, submeter o preso ao afastamento de suas funções, ao pagamento de uma fiança, à proibição de frequentar determinados lugares, o recolhimento noturno, o uso da tornozeleira eletrônica. Então, quando se chega numa audiência de custódia, existe uma série de alternativas em que o juiz pode lançar mão. Então, não necessariamente liberar por liberar, arbitra uma fiança, impõe uma dessas condições que são previstas no artigo 319. E em muitos casos, dependendo, isso ocorre muito nos casos de violência doméstica, submete a uma observação, a uma análise do serviço social, com psicólogo, né? O que não procede é essa lenda urbana de dizer que a audiência de custódia é para liberar, para pôr em liberdade os acusados de crime. E dependendo da repercussão do crime, dependendo do clamor público, da afetação social, o preso nem vai ser colocado. O juiz vai colocado em liberdade. O juiz vai analisar as circunstâncias, a gravidade do crime, a gravidade da conduta, até que ponto, se colocar em liberdade, aquela pessoa vai afetar a ordem pública, e ele vai analisar essas condições também. Não é automaticamente que chega lá e é para colocar em liberdade. Entendi. E ele pode também decretar a prisão provisória ou a prisão preventiva? E explica para o nosso telespectador a diferença entre um e outro. Pois é, aí é que vem uma grande questão também. Às vezes a pessoa chega lá com expectativa de ser solto e acaba tendo a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Por quê? Porque o juiz vai analisar os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal e vai se chegar à conclusão de que aquele suspeito, aquele acusado, aquele investigado, o preso, em razão da sua conduta, em razão das circunstâncias, em razão da gravidade do crime, ao invés de liberá-lo ou aplicar uma das medidas cautelares, alternativa à prisão, faz converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. A prisão em flagrante pode ocorrer em qualquer delito. Não quer dizer que a pessoa vai ter que necessariamente permanecer preso. Está lá no artigo 310 também do Código de Processo Penal. Houve a prisão em flagrante, o acusado ou o preso pode responder o processo em liberdade, desde que preencha os requisitos. É conduzido por força de mandamento legal, a autoridade policial, que é o delegado de polícia, autua a pessoa em flagrante, lavra o auto de prisão em flagrante, mas dentro do prazo de 24 horas, que manda a legislação somente
uma resolução do CNJ, ele deve conduzir, apresentar à autoridade judicial, que é o juiz. Aí o juiz vai analisar. Ora, o seu caso é de aguardar em liberdade, a lei prevê. Mas não, no seu caso, em razão da gravidade do crime, eu vou decretar a sua prisão preventiva. E em Goiás, eu não sei, já me estendendo a pergunta, ao contrário daquilo que se propaga, ao contrário do que se difunde, ao contrário até do que se desinforma, que há um debate muito grande, uma discussão muito grande sobre a audiência de custódia, e, na verdade, esse debate, sem a observância de determinados critérios, e eu me refiro a dados, acaba desinformando a população. Em Goiás, há uma média de 65% a 70% das audiências é a conversão em prisão preventiva, a manutenção da prisão. É um índice muito alto. É um índice muito alto. Então, não quer dizer que a audiência de custódia é para liberar bandido, como se diz no jargão popular. Ao contrário, há um percentual enorme, entre 60% a 70% é a confirmação da prisão, é a manutenção da prisão, contra uma média nacional que oscila entre 52% a 53%. Quer dizer, em Goiás se prende bastante, só perde para o estado do Rio Grande do Sul, que se chega de 80% a 80% a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Então, Emanuel, e na prática, o que isso representa para grande parte dos presos provisórios do país? E isso muda alguma coisa na ação das polícias? Veja bem, as polícias, eu vou me referir primeiro especificamente às polícias, é que por muito tempo a polícia sempre reclamou de que havia um desvirtuamento de suas finalidades. A polícia, que era para investigar, para fazer ronda, para fazer o trabalho preventivo, ostensivo, estava cuidando de presos nas delegacias. Então, nos cárceres, nas prisões, nos presídios, não tinha mais vagas para uma quantidade tão grande de presos, então se mantinha esses presos, em razão do grande índice de encarceramento, mantinha esses presos nas delegacias e os policiais ficavam incumbidos de se transformavam em carcereiros. E eles protestavam e com razão, essa não é a função da polícia. E antes da audiência de custódia, e quando se começou a discutir isso em Goiás, no ano de 2015, houve um apoio maciço das polícias. Eu mesmo, quando presidi a Comissão de Direito Criminal da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Goiás, eu fui quem tomou a iniciativa de discutir a audiência de custódia em Goiás. Realizamos uma audiência pública no âmbito da OAB, com a participação de representantes do Judiciário, de todas as polícias, e foram unânimes em dizer que era necessária a realização, a efetivação, a implementação das audiências de custódia. E qual é a grande vantagem? É porque diminui o índice de encarcerados provisórios, que é um percentual enorme. Quando se retira essas pessoas, impede essas pessoas de ficarem presas, concedem a liberdade, a oportunidade de responder o processo em liberdade, abre-se vaga nos presídios para os presos de alta periculosidade. E, claro, um fator muito importante é que esses que são postos em liberdade nas audiências de custódia, numa média nacional, 96% não reincidem criminalmente. Então, é uma política criminal muito promissora, muito benéfica à população em geral e principalmente às instituições. Perfeitamente. Isso é muito bom. E, na sua opinião, a prisão, ela combate a criminalidade? E também fizesse um breve relato aí, para o nosso telespectador entender. Nós temos aí a Operação Lava Jato, onde várias pessoas têm sido presas ali e tudo mais. E essas pessoas não se ouve falar lá em audiência de custódia, lá na Operação Lava Jato. Explicasse isso aí para
telespectador, e também a prisão, ela combate a criminalidade? Primeiro, sobre as prisões no âmbito da Lava Jato. As prisões no âmbito da Lava Jato, elas não constituem prisões em flagrante. Não constituem prisões em flagrante. São prisões que já ocorrem por determinação do juiz. Então, o juiz, naquele instante em que o suspeito, o investigado é preso, ele já tem conhecimento das condições daquela prisão, porque foi ele quem emitiu o mandado de prisão. Então, ele já fez a análise, ou foi uma representação por parte do delegado federal, ou um requerimento, uma requisição do Ministério Público. É uma preventiva, né? Ou preventiva, ou temporária, ou mandado de condução coercitiva. Então, essas prisões já estão, elas já ocorrem sob o palio, sob o crivo do juiz, do judiciário. Com relação a segunda pergunta, me desculpa. Combate a criminalidade. Ora, isso aí não existe em lugar nenhum do mundo, principalmente no nosso sistema penitenciário, que ao invés de ressocializar, ele aperfeiçoa o criminoso. Até aqueles que são iniciantes, os neófitos no mundo do crime, saem de lá criminosos recrudescidos. E tanto não combate que em Goiás, eu vou citar especificamente Goiás, e veja só que absurdo que isso não é divulgado para a sociedade. Eu coloco em média 70% a 80% dos crimes violentos que ocorrem no estado de Goiás, eles emanam de dentro das penitenciárias, de dentro das prisões. O aparato do Estado, a estrutura penitenciária serve de verdadeiros escritórios para os grandes criminosos. E tem um fator muito importante que é pouco divulgado. Eu, como advogado criminalista e ainda quando militava na Comissão de Direitos Humanos e presidia a Comissão de Direito Criminal, eu deparei com situações inusitadas. O preso que preencheu os requisitos para progressão do regime de pena, ele me pedia para eu requerer em juízo para não colocá-lo em liberdade, não progredir, porque ele iria ser assassinado. Né? Iria ser assassinado, porque existe uma determinação do comando entre os presos de que se ele não cumprir determinadas ordens quando sair aqui, vier para o trabalho e se recolher à noite, ele vai ser assassinado. Então, há um erro muito grande nessa política, nessa mentalidade do encarceramento. Ao invés de combater, tenha certeza que nós estamos criando, produzindo em série criminosos recrudescidos. Perfeito. E tanto é verdade que não esporadicamente, mas com muita frequência, acontece de pessoas que ganham a liberdade na casa do albergado e na saída eles são vítimas ali de homicídio, né? Mas nós vamos para um breve intervalo e retornamos no instante. Sair de que jeito, se nem sei o rumo para onde vou. Muito vagamente me lembro que estou em uma... I heard that you settle down. Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse?
do intervalo, hoje recebendo o Dr. Manuel Bezerra Rocha, ele que é advogado criminalista, professor de Direito Penal e escritor, falando hoje sobre audiência de custódia. Dr. Manuel, complementando a pergunta e a resposta do bloco anterior, quais as dificuldades que esse preso, que esse encarcerado, encontra ao sair desse encarceramento? Pois bem, a primeira grande dificuldade não é na saída, é lá dentro. O ambiente promíscuo, insalubre, pervertido e extremamente desumano. Na saída, o primeiro grande problema enfrentado pelo encarcerado ou pelo egresso é o estigma social. Ele vai sofrer a estigmatização, a rotulação e, claro, a rejeição da sociedade. Além disso, em razão do tempo que ele passa encarcerado e em razão do que ele sofreu naquele ambiente de prisão, muitas vezes ele é coagido pelo chefe, por algum criminoso que está lá na prisão, que domina aquele pavilhão, domina aquela cela, ele é coagido a praticar crimes quando sai. Então, quando se utiliza a expressão de que o sistema penitenciário, as prisões brasileiras são uma escola do crime, não é uma frase de efeito, não é uma força de expressão. É porque realmente, quando se é encarcerado, você acaba não tendo a opção de não cometer novos crimes porque você é coagido. Não por acaso, muitos presos, quando são beneficiados, quando preenchem os requisitos de ser beneficiado por um regime de progressão de pena, por exemplo, sair do fechado para o semiaberto, ele não quer. Que é um paradoxo, parece um paradoxo, mas é porque ele tem receio de que, não cumprindo as ordens para que cometa novos crimes, a mando dos chefes dentro das prisões, ele vai perder a vida. E vocês que são operadores do direito, a sociedade em geral vê isso pelos jornais, de que vez ou outra aparece um beneficiado do regime semiaberto, aparece assassinado. Esse é um dos grandes problemas enfrentados pelos egressos, pelos que passam pelo sistema penitenciário no Brasil. Doutor, só complementando aqui, pegando aí uma oportunidade nessa pergunta, gostaria que o senhor explicasse uma curiosidade. Quando o encarcerado, preso, ele não tem condições de pagar ali por algum serviço, como que acontece? Quais são esses serviços e o que acontece? Como que funciona? Dizem que as autoridades, elas têm um controle da porta para fora. Dentro do presídio, quem manda são as facções. Isso não é uma realidade nacional, infelizmente, não é nada restrito ao estado de Goiás. Então, cada pavilhão, cada cela tem um chefe, tem um que comanda. E ninguém que chega lá, mesmo que alegue não ter condições, não será isento do pagamento que ele vai cobrar, entre aspas, a hospedagem. E a pessoa que não tem o dinheiro para pagar passa por percalços, por uma série de humilhações, como tem presos que são obrigados a ceder à esposa ou a irmã, uma parente, no dia das visitações íntimas. E o que é mais grave, ou igualmente grave, que muitos recebem uma ordem de que quando sair, quando for beneficiado por alguma liberdade, ou uma liberdade provisória, ou ser beneficiado pela progressão de regime de cumprimento de pena, por exemplo, do fechado para o aberto, ele é obrigado a cometer crimes fora para atender aos interesses dos chefes, para dar lucro para os chefes. Eu vou citar um caso que me foi comunicado quando eu presidi a Comissão de Direito Criminal. Num determinado complexo prisional, um preso comandava ou comanda 2 blocos. 2 blocos. Comanda 2 blocos. E juntando o que ele ganha só lá dentro, com atividades ilícitas e essa exploração de que outros presos devem pagar para ele, e associado também aos crimes que ele comanda lá de dentro,
chega a cifras inacreditáveis. A cifras inacreditáveis, ao ponto dele rir das autoridades, inclusive da autoridade que o prendeu ou que o mantém preso, comparando o lucro, o ganho que um juiz de direito ganha e o que ele ganha, usufrui, o que ele amelha, arrecada com a prática de crimes. Chega a ser uma coisa assustadora. O quanto é lucrativa a prisão e como ele faz da estrutura do Estado o seu escritório para o cometimento de crimes. Dr. Manuel, e quais as principais dificuldades que o judiciário encontra para a realização dessas audiências de custódia? O judiciário enfrenta como maior dificuldade o próprio judiciário. A maior dificuldade para aceitação, a ampliação e sedimentação das audiências de custódia esbarra na própria mentalidade dos juízes. Numa sociedade dividida em castas extremamente estratificada, me parece que há uma necessidade de uma afirmação. Você só é bem, você só pode expressar a sua autoridade, a sua condição social, se você vê o sofrimento alheio, se você confirma isso de que você está num patamar diferente, privilegiado. E em razão da nossa cultura, isso historicamente vem formando a mentalidade da sociedade brasileira. Existe uma espécie de um sadismo. Institucionalmente, eu diria que até citaria a reflexão de Claude Lévi-Strauss, que é um antropólogo francês, quando esteve no Brasil, parece que na obra Tristes Trópicos, que diz que o Brasil talvez seja a única sociedade do mundo em que, antes de chegar à civilização, já inicia um processo de retrocesso civilizatório. Eu creio que o judiciário deveria refletir mais sobre isso e implementar uma mudança de paradigmas. Perfeito. Doutor, e no seu ponto de vista, por que a audiência de custódia deve ser regra nos nossos tribunais? Eu acho que até que você fez uma abordagem na pergunta lá do primeiro bloco, pergunta inicial, tudo, mas eu gostaria assim, desse enfoque aí com relação aos tribunais. Eu não vejo que deva ser regra nos nossos tribunais. Eu digo que as audiências de custódia seria uma forma de nos adaptar ao mundo civilizado. Países mais pobres da América Latina já implementaram as audiências de custódia décadas antes que no Brasil. Como eu disse no início, a audiência de custódia não é algo novo. A audiência de custódia está dentro da história das civilizações. E é interessante que eu vejo pseudos ou pessoas que se declaram cristãos manifestar contra a audiência de custódia. Eu acho que historicamente, se pegando pelos relatos bíblicos, a primeira audiência de custódia aconteceu há 2017 anos, quando Cristo foi capturado e apresentado ao Pôncio Pilatos, né, que era o interventor de Roma na região da Palestina, da Galileia. E depois, 1215, no ano que vem, 2018, já tem 803 anos de audiência de custódia, que é o habeas corpus. O habeas corpus é isso. Etimologicamente, ele diz habeas corpus, o habeas do verbo habere, do latim habere, tens, eis, tome o corpo, ou seja, alguém foi preso, é apresentado imediatamente, eis o corpo, tome o corpo e apresenta a um juiz que vai deliberar sobre a legalidade da prisão, se mantém preso ou não. Depois veio a Revolução Francesa, 1789, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis, 1966, a Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos, 1969, conhecida como Pacto de São José da Costa Rica. Todos esses dois últimos tratados, convertidos em lei e ambos com força de emenda constitucional, porque com a emenda 45 eleva a categoria de emenda constitucional os tratados internacionais que versem sobre direitos humanos, dos quais o Brasil é signatário.
Então, o que está precisando haver é uma mudança de mentalidade, porque esse instituto é antigo. Tão antigo quanto a mentalidade da sociedade brasileira, principalmente dos nossos juízes, que parece que ainda não assimilaram que nós estamos no século XXI. Perfeito. Nós vamos a um breve intervalo e retornamos no instante. Uma boa partida se faz com pureza nos movimentos, com concentração e dedicação em cada jogada, com muito controle e habilidade, com responsabilidade e espírito de equipe. Quem tem a certeza de fazer bem feito sabe conquistar o primeiro lugar. Estamos na torcida. Arroz Cristal, patrocinador oficial do Goianão 2016. Olá, é hora de cuidar da sua saúde com a Unimed Goiânia. É hora do Sinta-se Bem. No programa de hoje vamos falar sobre o câncer de intestino. Como diagnosticá-lo e se prevenir? Como lidar com seus sintomas para voltar a ter uma vida saudável? É o que a Unimed conta para você. O câncer coloretal ou câncer de intestino é uma doença que atinge o cólon, o reto ou o canal anal e está associada a fatores genéticos, mas principalmente a hábitos de vida não saudáveis, como o sedentarismo e a má alimentação. Em seu estágio inicial, o câncer de intestino não provoca nenhuma manifestação clínica, o que pode levar o paciente a perceber a doença tarde demais. Por isso, é bom ficar atento a certas alterações em seu corpo. O câncer coloretal ou intestinal pode se manifestar de várias formas, como, por exemplo, alteração do ritmo intestinal, quer seja para mais ou para menos, como diarreia ou constipação intestinal, sangramento nas fezes, dor abdominal, como, por exemplo, cólicas, perda de peso e, às vezes, de maneiras mais graves, como abdômen agudo perfurativo ou obstrutivo, além de anemias crônicas. Com relação à prevenção, a palavra-chave é o equilíbrio. Então, a dieta balanceada em frutas, verduras, legumes, fibras, e não aos excessos, como, por exemplo, a proteínas, fumo, a gente deve evitar, álcool, evitar, e atividades físicas regulares devem ser extremamente estimuladas. Caso você apresente algum desses sintomas, procure atendimento médico o quanto antes. Segundo a medicina, a idade avançada é um fator que pode contribuir para o surgimento do câncer coloretal. Mas o que pesa mais no diagnóstico são seus hábitos de vida. Confira algumas dicas que podem ajudar você a prevenir o câncer de intestino. Pratique exercícios físicos regularmente. Evite ingerir alimentos defumados, enlatados ou embutidos e alimentos com corantes e conservantes. Tenha uma dieta rica em fibras e com pouca gordura de origem animal e alimentos ricos em vitamina C e E. Beba pelo menos 2 litros de água por dia. E evite fumar e consumir bebidas alcoólicas. Viu só? Repensar sobre o seu estilo de vida é sempre uma maneira de se prevenir contra qualquer doença, inclusive o câncer. Então, mexa-se, pratique exercícios, reveja sua alimentação e sinta-se bem. Afinal, ao buscar o equilíbrio, você certamente atingirá uma vida saudável. Até a próxima! De volta do intervalo para este último bloco do programa de hoje. E hoje recebendo o Dr. Manuel Bezerra Rocha, falando sobre audiências de custódia. Dr. Manuel, quais são os resultados possíveis de uma audiência de custódia? Pois não. Ao contrário do que se imagina, que pensa que a audiência de custódia é sempre para colocar em liberdade o preso, em Goiás, citando especificamente Goiás, entre 65% a 70% desses presos levados à presença do juiz na audiência de custódia são mantidos presos. O juiz geralmente converte a prisão em flagrante em prisão preventiva, desde que se observe que aquele preso não possua os requisitos que permitam que aguarde o julgamento e o andamento do processo
em liberdade. O Goiás está entre os estados que mais encarceram e aqui está inclusive acima da média nacional. A média nacional está entre 52% a 53% de encarceramento, ou seja, se prende mais do que solta nas audiências de custódia, mas o Goiás chega ao alarmante índice de até 72%, 73% de manter o encarceramento ao invés de conceder-se a liberdade. Perfeito. Isso certamente porque oferece risco à sociedade, né? É uma análise muito subjetiva do juiz, do chamado juiz das garantias, o juiz da audiência de custódia. Ele faz essa análise e entende, analisa as circunstâncias do crime, a gravidade do crime, a repercussão social, os antecedentes criminais daquele preso e opta por mantê-lo preso. Doutor Manuel, e quem participa dessa audiência de custódia? Como que ela funciona? Pode ser juntado documento, vai ouvir testemunha, tem alguma produção pericial de prova? Como funciona aí para o nosso telespectador entender? Absolutamente. A audiência de custódia é tão somente para se verificar as circunstâncias, se estão presentes as formalidades legais que autorizam a prisão. Lá não se produz prova, não se discute o mérito, não se discute, não se debate sobre a inocência ou a culpa do preso, não se junta documentos. Tanto é que é feita essa audiência, o juiz da audiência de custódia, depois de realizar a audiência, mantendo ou não a prisão, ele remete aquele processo a uma nova distribuição, ao setor de distribuição, para que seja sorteado e encaminhado a um outro juiz, que é quem vai presidir, conduzir a instrução processual. Perfeito. Então nós podemos dizer que essa audiência de custódia, ela é uma audiência que não vai tratar do fato em si, mas ela vai tratar mais do procedimento, das garantias constitucionais do preso, nesse sentido, seria nesse sentido. Exatamente. Lá não se discute sobre prova, sobre a veracidade dos fatos, sobre o mérito em si. Não vai se juntar documento, não vai se ouvir manifestação sobre o mérito, sobre provas, sobre documentação, nem do Ministério Público, que participa da audiência, e nem da defesa, que também participa. Porque o acusado, o preso, é apresentado, se tem advogado, o advogado vai estar apenas para acompanhá-lo, para ver se está havendo o resguardo das suas garantias procedimentais. E se não tem um advogado, o juiz, lá tem sempre de plantão um representante da Defensoria Pública, que vai prestar assistência jurídica ao preso. E essa audiência ela é sempre presencial ou pode ser feita por videoconferência também? Aqui em Goiás, ela é presencial. Tem conhecimento de algum estado que já está fazendo essa por videoconferência? Não, ainda não tenho conhecimento sobre a videoconferência para realização de audiência de custódia. Outra pergunta que eu tenho é que boa parte da população acredita que essa audiência de custódia beneficia o criminoso, ela fragiliza a atuação da polícia e acaba penalizando a sociedade. Qual a opinião do doutor a respeito dessa? Existe uma grande desinformação, e às vezes mal intencionada, e eu não sei com qual objetivo, dos meios de comunicação de massa. Eles são... esses programas televisivos geralmente exploram a prisão como um espetáculo social, espetáculo midiático, e desinforma bastante. Talvez porque não é interessante ele fazer toda uma espetacularização da prisão, das questões criminais, e depois ver o Estado de Direito funcionando. Me parece que esses instintos selvagens que são os responsáveis pela difusão de desinformações, né? Então, a sociedade tem essa concepção de que a audiência de custódia incentiva a impunidade, e não é verdade, tanto que se prende mais do que solta. E não por acaso, em 10 anos, depois que começaram a surgir leis mais rigorosas, de que determina a permanência por mais tempo do preso e que aumenta a quantidade de pena, ao invés de diminuir, aumentou-se
consideravelmente. Então, aumentou-se consideravelmente o número de presos, aumentou-se consideravelmente a população carcerária. Nós estávamos há pouco tempo em 4º lugar, agora já somos o 3º país que mais prende e que mantém pessoas encarceradas. Prende-se muito e prende-se mal. Que quase a metade da população carcerária do Brasil poderia estar aguardando o julgamento em liberdade. Perfeito. Doutor Manuel, o senhor disse mais nos questionamentos, nos debates anteriores, que existem aí, né, os 3 tipos aí de prisões, que é a em flagrante, a temporária, a preventiva, e também falamos aí sobre as questões assim, de presos em grandes operações policiais que vão direto para os presídios, né, assim. Mas eu gostaria que o senhor fizesse uma abordagem entre essas 3 tipos de prisões aí. Característica de cada uma, o prazo de cada uma, quando é que elas podem ocorrer, seria nesse sentido. Pois não, a prisão em flagrante é aquela em que a pessoa é presa cometendo um crime. Então, cometeu um crime, que é um flagrante, ou acabou de cometer o crime, o chamado quase flagrante, caracteriza a prisão em flagrante. Não quer dizer que a pessoa presa em flagrante deva permanecer presa. Pode ser que, o fato é que ela é conduzida à delegacia, é autuado através de um auto de prisão em flagrante e, como a lei diz, deve ser aquele flagrante comunicado, remetido ao juiz e apresentado ao preso. Ali, o preso vai verificar se aquela prisão em flagrante pode ser relaxada, se não for observados os pressupostos legais, ou se ele vai ter a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. A prisão preventiva é aquela prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, se estiverem presentes os requisitos que são elencados no artigo 312, o juiz vai decretar. É uma prisão sem um prazo definido. É enquanto persistirem as condições que autorizam a prisão. A prisão temporária é aquela que é decretada pelo juiz, mas antes da ação penal, no curso da investigação criminal, não na ação penal, mas do inquérito policial. Então, se dá por requisição, por solicitação, por representação da autoridade policial ou por requisição do Ministério Público. Ela tem um prazo, essa já tem um prazo. O juiz, nesse caso da prisão temporária, ele não pode decretar de ofício, só mediante a provocação da autoridade que investiga, a autoridade policial ou do Ministério Público. Ela tem um prazo de 30 dias, podendo ser prorrogável por igual período. Nos crimes comuns, tem o prazo de 5 dias, né? E de 30 dias se tratar de crime hediondo, podendo em ambos os casos ser prorrogada por igual período. Manuel, e as audiências de custódia, elas estão cumprindo o seu objetivo ou estamos muito longe disso ainda? Elas estão evoluindo, estamos evoluindo juridicamente, mas estamos esbarrando na mentalidade encarceradora dos juízes e da sociedade que não compreende direito. Precisa ampliar, ela precisa chegar ao interior dos estados, onde não tem juiz, os juízes vão 1 vez ou 2 por semana e ainda não se cumpriu com a sua finalidade. Doutor Manuel, nós temos aqui várias outras perguntas aqui para o senhor, mas o nosso tempo é curto e infelizmente nós teremos que remarcar aí uma nova oportunidade para esgotar o tema, e para nós foi uma satisfação muito grande tê-lo aqui no programa e agradecemos aí imensamente a sua presença e até o próximo debate. Eu agradeço imensamente, estou sempre à disposição, foi um prazer debater e numa outra oportunidade discorreremos mais sobre esse tema ou outro tema, mas eu me coloco antecipadamente à disposição do programa e parabenizo o programa pela estrutura, pelo conteúdo. Obrigado. Nós é que agradecemos, muito obrigado.